Capítulo 8, a partir do verso 22, leremos até o verso 26. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Bem, vamos a uma breve oração. Pai eterno, santo, gracioso, Deus de toda a humanidade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor que reina soberanamente sobre todas as coisas. Estamos diante da Tua santa palavra, Deus, neste momento que prestamos culto a Ti. E rogamos a Ti pelo Teu auxílio, Deus, pois desejamos e precisamos ser iluminados, Deus, pela Tua santa palavra. Precisamos aprender do Senhor, ó Deus, pois aí está a nossa segurança ao viver e a nossa segurança ao morrer. Porque, pois, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Por isso, Deus, nós lhe pedimos agora com todo o respeito e reverência, que somente o Teu Santo Espírito fale através de mim. Eu lhe peço perdão mais uma vez das minhas falhas e pecados, e lhe peço esse Teu auxílio, que somente o Teu Espírito Santo fale através de mim, e que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre, o ensinador dos homens, o Cristo que veio buscar e salvar o que havia se perdido. E nesse ato de salvar, ensina o procedimento para caminhar como salvo de fato e de verdade. Este texto é um texto inspirador, se examinado com bastante cuidado. Irá nos levar a uma evidência espiritual incontestável, a importância do ambiente na vida do cristão. Quero chamar a esta reflexão a importância do ambiente na vida do cristão. Essas coisas aqui, como nós vimos no verso 22, aconteceram numa cidade, numa aldeia chamada Betsaida. Esta era a cidade de Pedro, André e Filipe. Quero convidar os irmãos a verem aqui em João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do verso 44. Aliás, somente o verso 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e Pedro, eles eram irmãos. Então isso aqui se deu nessa cidade de Betsaida. Cidade de Pedro, André e Filipe. Mas era também uma das cidades condenadas por Jesus. Quero convidar os irmãos a verem aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 20 a 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Estamos falando de uma cidade impenitente. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor
para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, é uma das cidades impenitentes. Cidade que Cristo condenou. E cidade que viu muitos milagres, mas mesmo assim não se arrependeu. Continuou impenitente. A história dessa aldeia, dessa cidade de Betsaida, se o nome antigo dela tem alguma relação com a conduta daquela população dali, eu não sei. Mas ela já vem comprometida desde o nome, do nome anterior. Era aqui, ó, Betsaida era uma cidade idólatra e imoral. O tetrarca Filipe a reedificou uma vez e colocou o nome dela de Júlia, filha de César Augusto. Essa Júlia, ela é conhecida na história como Júlia a Velha. Embora ela nem tenha chegado a ficar velha, ela morreu com 53 anos. Mas ela é conhecida como Júlia a Velha. No ano em que Júlia nasceu, Augusto, seu pai, divorciou-se de Escribônia, que era a mãe dela. No ano 11 a.C., Júlia voltou a casar, dessa vez com Tibério. Só que este casamento foi uma imposição de César Augusto, que era o imperador, que ordenou então a Tibério que se divorciasse da sua amada esposa Vipsânia. Resumindo a história aqui, Tibério, ele era apaixonado e vivia bem com a sua esposa Vipsânia. Mas por questões políticas, César Augusto ordenou que Tibério se divorciasse da Vipsânia e casasse então com a sua filha Júlia. Só que os registros históricos relatam, os historiadores da época relatam, que Tibério detestava Júlia. Provavelmente por ter sido causadora deste divórcio que ele teve que ter com a mulher que ele amava. Então, Tibério detestava Júlia. E depois que o filho deles, eles tiveram um filho, e o filho morreu precocemente, ele a abandonou e foi embora para a Grécia, morar na ilha de Rhodes, no ano 6 a.C. Depois desse rompimento, lembrando que, eu não quis contar aqui porque ia ficar muito longa a história dela, né? Ela já tinha tido 2 casamentos anteriores. Tá? Júlia, depois desse casamento com Tibério, ela teve diversos casos amorosos com diversos homens de Roma. E isso trouxe um escândalo muito grande à corte. Chegou ao ponto do seu pai, César Augusto, a exilar por adultério. E ela teve que morar numa ilha onde só pessoas exilados políticos morariam. E a sua mãe Escribônia, quando Júlia ela foi exilada para essa ilha, a sua mãe Escribônia decidiu ir lá morar com ela, para que ela não ficasse sozinha lá, e a Escribônia passou o resto dos seus dias lá. Mas o fato é que Júlia, ela teve que ser exilada por práticas constantes e recorrentes de adultério, que estava prejudicando, inclusive, a situação da corte, do seu pai César Augusto. Exilada pelo próprio pai. Bem, o nome da cidade era Júlia. O nome dessa mulher, Júlia a Velha, conhecida na história como Júlia a Velha. Como eu disse, se o nome influenciou alguma coisa na população, nós não sabemos. Mas o fato é que estava tudo errado desde o começo. E eles tiveram a oportunidade do arrependimento. Porque Cristo chegou nessa cidade, pregou o Evangelho, pregou a necessidade do arrependimento e fez ali diversos sinais, mas mesmo assim levantou dali 3 apóstolos seus, mas mesmo assim essa cidade continuou impenitente. É interessante que nós vemos aqui neste texto que Betsaida, portanto, já vinha de uma referência histórica de cidade pecadora e impenitente. Quero chamar a atenção dos irmãos para a reação de Cristo. Quando os fariseus dessa cidade, parece que os fariseus dessa cidade para Cristo eram piores do que os fariseus de outras cidades.
porque Cristo estava acostumado com o embate ali com os fariseus. Mas olha a reação de Cristo quando os fariseus de Betsaida lhe pedem um sinal. Convido os irmãos aqui para analisarem aqui o verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Olha só, isso aqui os fariseus faziam constantemente em todo lugar que Cristo ia. Constantemente. E aqui diz, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Agora veja a reação de Jesus aqui no verso 2. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Olha como Cristo reagiu quando esses fariseus dessa cidade impenitente, dessa cidade idólatra, dessa cidade imoral, lhe pediram um sinal. Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. E disse, porque pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Quando se diz aqui, esta geração, se refere à hipocrisia de homens impenitentes que aparentavam santidade, e não um determinado número de idade, de pai, filho, netos e tal. Não nesse sentido de geração. Mas uma geração de pessoas hipócritas que tinham hábitos de aparentar santidade, mas que viviam dissolutamente de forma impenitente. Que o comportamento era totalmente avesso e contrário ao que Jesus ensinou. E essas pessoas pedindo um sinal para Cristo. E Cristo então arranca do fundo do seu espírito um gemido. E deixa eles lá. Nenhum sinal lhes será dado. E vira as costas e vai embora. Quantos mais sinais eles queriam? O próprio texto que nós estamos lendo aqui é um sinal que Cristo fez ali, curando aquele cego. O próprio Jesus fala, se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que foram feitos na cidade de vocês, eles teriam se arrependido, eles teriam caído em si, se abominado, jogado cinzas, vestido pano de saco, jogado cinzas em sinal de penitência, dizendo, ai, que grande pecador somos nós, que grandes pecadores somos nós, porque está entre nós o Deus vivo realizando sinais, e nós vivemos desta forma, mas não houve isso, eles foram impenitentes. E Jesus fala, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal nenhum vos dou. E vira as costas e deixa. Me lembro muito das 5 virgens nécias. Senhor, abra-nos a porta. Não vos conheço. Me lembro muito daquelas pessoas que estarão clamando um dia, e talvez até muitos já tenham clamado quando chegaram diante do justo juiz já, quando passaram pela fronteira da morte. Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônios, Senhor, Senhor, em teu nome fiz maravilhas. E Jesus fala, não vos conheço. Para a esquerda, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Nesse mesmo texto em que ele diz, tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, tive frio e não me agasalhasse, estive preso e não fosse ver-me, estive enfermo e não fosse visitar-me. Veja qual abismo e distância entre o amar de língua e o amar de verdade, entre o professar ser cristão e viver como ímpio. De fato, pelos frutos vos reconhecereis. E aqui então Jesus diz, nenhum sinal vos será dado. E é interessante também que nesse texto de Marcos, é de fato a forma como Jesus trata um cego. Veja que forma diferente da que Jesus estava agindo, como ele trata esse cego aqui. Primeiro, vamos lá, verso 22 e verso 23. Ele pega esse cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Veja aqui, verso 22. Então chegaram a Betsaida,
Eu vou ler o 23, só a parte A. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Para esse cego, Jesus não recusou ajuda, Jesus atendeu. Porque aqui havia uma necessidade real, e havia um pedido de compaixão daquelas pessoas para que Jesus curasse aquele cego. No caso dos fariseus, os fariseus queriam tentá-lo. Como os falsos irmãos e os falsos mestres insistem em tentar a Deus, se o lugar deles não é na santidade, para que desviar os outros da santidade? Se o lugar deles não é na pregação efetiva e verdadeira da fé, para que fazer sermões distorcendo a santa palavra de Deus? Mas aqui não, aqui havia compaixão de Jesus, porque Jesus atendeu, porque havia compaixão daquelas pessoas em levarem o cego ali, e havia necessidade real naquele cego. Então chegaram, verso 22, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Até aqui. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse processo que Jesus fez com esse cego. Jesus tirou ele daquele ambiente. Jesus tirou ele daquela aldeia contaminada pelo pecado, daquela aldeia impenitente, daquela aldeia onde os homens queriam tentar Jesus, pedindo sinais, tentando Jesus, daquela cidade que já tinha um histórico de imoralidades e adultério, daquela cidade onde o próprio Cristo já havia condenado antes, dizendo: o juízo para você será severo. E quando aquele homem foi apresentado a Cristo, e quando Cristo vai agir e começar a operar na vida daquele homem, a primeira coisa que Cristo faz é tirar aquele homem daquele ambiente. Como é o ambiente que você vive? O ambiente que você vive é um ambiente cristão? É de fato um ambiente cristão? Ou Cristo tem que tirar você desse ambiente? Entenda bem. Eu não estou dizendo que você tem que sair da sua casa. Não estou dizendo que você tem que se afastar da sua família. O que eu estou dizendo é que você tem que se afastar do clima. O que eu estou dizendo é que você tem que se afastar da influência. O que eu estou dizendo é que você tem que se afastar do que eles acham que é comum e natural. E vivem de forma comum e natural. Pessoas que não se preocupam em cultuar a Deus. E que querem que você falte nos cultos para ficar com eles. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. E querem que você siga um Jesus imaginado na mente de alguém. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. E querem que você escute as músicas deles. Que você tenha o linguajar deles. Que você use as roupas igual a deles. Saia deste ambiente antes que você pereça eternamente. Jesus pegou aquele homem que não enxergava. Ele não via o ambiente que ele estava. Espiritualmente ele não via. E Jesus tirou aquele homem de lá, tirou daquele ambiente. A primeira coisa que Jesus fez, pegou aquele homem pela mão, tomou ele pela mão e tirou ele daquele ambiente que o próprio Cristo condenou. E por que Jesus tirou aquele homem daquele ambiente? Porque Jesus é o juiz e Jesus já havia condenado aquele ambiente, aquela cidade. Então, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade hoje, aquele que quer se aproximar de Cristo, mesmo que ainda ele não tenha os olhos totalmente abertos espiritualmente, mesmo que ele não consiga ver espiritualmente, mesmo que ainda ele esteja em trevas, mas ele sente que ele precisa de Cristo, saia do ambiente que te contamina, saia das coisas que te contaminam, saiam das influências negativas que te contaminam. José, quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar, uma mulher linda, poderosa, com todos os recursos, insinuou-se a José. Sabe o que José fez? Saiu correndo. Ele fugiu. Ele falou assim: jamais eu cometeria este mal contra o Potifar que me abrigou aqui, e jamais eu cometeria essa maldade contra o meu Deus. Ele simplesmente fugiu. Portanto, saia do ambiente. Aquele que não aborrece pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. É isso que diz as Santas Escrituras. Palavra que vai salvar e palavra que vai condenar. Vinde para a direita, benditos do meu Pai, para o seu gozo eterno, lugar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Afaste-se de mim, porque não te conheço. Para a esquerda,
para o fogo eterno, que vai consumir os maus e pagar o preço do pecado. É isso que vai acontecer. Não tem morno, não tem muro, não tem meio termo, não tem amanhã, não tem. O evangelho é sim, sim, não, não. Aquele que quer abraçar a fé tem que saber o que está abraçando e seguir a fé por gratidão a Cristo. E Jesus então pega este homem e o tira daquele ambiente. Vou repetir. Se porventura alguém que está vendo esse vídeo ou qualquer coisa mora em algum ambiente que cita que não é um ambiente cristão, não é para sair de casa nem para abandonar a família, não. Nós devemos cuidar da nossa família. É para abandonar as influências negativas. É para priorizar Deus, é para priorizar os cultos, é para não quebrar o quarto mandamento, é para estar todo dia do Senhor cultuando a Deus em comunhão, é para estudar, é para aprender, definitivamente parar de faltar em cultos por motivos banais, parar de colocar Deus em segundo plano. Deus não é um bibelô que a gente põe no móvel que a gente quer, nós somos servos dele, servos, e nós devemos fazer a vontade dele, e nós somos chamados para isto. Para isso nós somos chamados. Então, Jesus pega aquele cego, o tira daquele ambiente. Olhando para o cenário histórico do passado dessa cidade, a condenação de Cristo que diz que o juízo seria mais severo para essa cidade. A reação de Jesus ao pedido dos fariseus de lá. Podemos compreender porque Jesus tira este homem daquele ambiente. Era um ambiente contaminado, idólatra, imoral, cheio de incredulidade. Não são condizentes com o ambiente da vida de um cristão. Se o ambiente que você vive contribui para te afastar dos cultos ou da santidade, você precisa ser levado para fora. Ou então você vai ser condenado junto com eles. Não precisa sair de casa, mas saia fora desse clima, porque é um clima hostil para a fé cristã. Quando os fariseus pediram um sinal para Cristo, e Cristo tira do fundo do seu espírito um gemido, aqueles fariseus estavam criando um clima hostil para Cristo. E Cristo tira um gemido do fundo do seu espírito, que a palavra diz que eles estavam querendo tentar a Cristo. E Cristo então ele tira um gemido do fundo do seu espírito, aponta ali e fala, uma geração má, quer um sinal, nenhum sinal lhe será dado, vira as costas e vai embora. Ou seremos imitadores do nosso mestre, ou seremos opositores dele. Ou nós seremos discípulos, ou nós não seguiremos a Cristo. Não adianta admirar, Cristo veio fazer discípulos e não admiradores. Cristo falava, não fale dos meus milagres, não fale as coisas que eu fiz. Cristo não queria fazer propaganda dos seus milagres. Cristo não buscava o show da fé. Cristo não buscava ser superstar da fé. Cristo falava, não conte os meus milagres para ninguém. A pessoa vai ser alcançada pelo quebrantamento, pelo arrependimento, quando ela olha e vê a miséria espiritual que ela vive. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É assim que a pessoa é alcançada. Não é pelo superstar aí, com seus carrões e seus aviões. Não, não é. Não é. É pelo quebrantamento. Existe muito movimento hoje em dia aí, e pouco quebrantamento. Qual voz você está ouvindo? A voz de Cristo ou a voz dos mercenários? É isso que você tem que identificar. E se no ambiente que você vive, está te contaminando, essa contaminação eu não quero para a minha vida. Se as pessoas se jogarem do 20º andar, você vai se jogar também? Se as pessoas resolverem tomar veneno, você vai tomar também? Se as pessoas resolverem sair nuas aí no inverno, você vai sair também? Você não vai fazer essas coisas. Então para que se deixar influenciar pelos maus, pelos ímpios? Depois de tirá-lo do ambiente, Jesus aplica saliva, que é a sua palavra. Veja a parte B do verso 23. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa?
A saliva aqui, obviamente, vai representar a palavra de Cristo, ou seja, aquilo que sai da palavra de Cristo. Aquilo que sai da boca de Cristo. E Jesus, então, aplica essa saliva aos olhos dele. Aos olhos que o faziam andar em trevas. E impondo-lhe as mãos. Note que em diversas curas que Jesus fez, ele não pôs saliva em lugar nenhum da pessoa, nos olhos, se fosse um paralítico nas pernas, nada. E ele não impunha as mãos sobre ninguém. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. A mulher pôs a mão nele, nas vestes dele. Ele fala, de mim saiu o poder, a tua fé te salvou. E ele, em alguns ele impõe as mãos, em outros não. Este aqui, ele coloca saliva nos olhos daquele cego e impõe as mãos sobre ele. A saliva representa de fato a palavra de Deus, que é o que vai salvar. E o impor as mãos, isso aqui biblicamente significa ordenação. É assim que os oficiais são ordenados. É assim, por exemplo, que Timóteo foi ordenado ao pastorado. É chamado ao ministério. Um colégio presbiteral. Até que Paulo fez parte desse colégio presbiteral, impondo-lhe as mãos, para que ele reavivasse o dom que já estava nele, a vocação que já estava nele. E este homem aqui, então, Jesus impõe as mãos. Isso aqui é um chamado. Agora, o chamado não é só para oficiais. Isso aqui está representando a ordenação. Todo cristão é ordenado. Todo cristão, ele é batizado num só Espírito. Todo cristão é batizado no Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 13. No mesmo Espírito fomos todos nós batizados. Todos nós fomos chamados para uma única missão. Todos nós fomos chamados para vestir a mesma camisa, para jogarmos no mesmo time, para andarmos na mesma direção, para falarmos as mesmas coisas, para termos os mesmos pensamentos, para termos os mesmos objetivos, para juntarmos os nossos esforços, seja naquilo que eu sei fazer, contribuir de alguma coisa para o mesmo objetivo, que é o crescimento do reino de Deus neste mundo, e levar esta palavra redentora e salvadora para o mundo. Um mundo que está acostumado com passar a mão na cabeça. Seja o pecado mais imoral que seja, o mundo está esperando que se passe a mão na cabeça dele. E tem muita gente aí se dobrando e ajoelhando diante da imoralidade que está aí. Porque não querem perder adeptos, ou porque querem galgar aí objetivos, ou sei lá mais o que nem me interessa também. E aí tem muita pessoa se curvando diante do erro. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo de sempre. E aqui a ordenação significa um chamado. Todo cristão é chamado para ser membro de um único corpo. Ser membro de um único corpo. Ser um membro saudável de um único corpo. Ser um membro comprometido com um único corpo. Ser um membro vivo e atuante, útil para um único corpo, que é o corpo de Cristo. Onde Cristo é a cabeça. Não um membro que quer ficar mais ausente do corpo do que enxertado ao corpo. Então, aprendo duas coisas aqui. Primeiro, que enquanto eu ainda não enxergo, eu não tenho que questionar o porquê Jesus me fez sair do ambiente. Eu tenho que confiar. E eu tenho que obedecer. Eu apenas obedeço. E segundo, é que a imposição das mãos indica que aquele homem era chamado. Quem é chamado para viver a fé, deixa Cristo operar até que aprenda a ver espiritualmente e totalmente, com bastante clareza. Depois nós vemos aqui, seguindo o texto, este homem ainda não estava pronto. Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores, os vejo andando. É tão interessante essa passagem aqui, irmãos, que Jesus ele tinha poder para curar aquele cego, como ele fez com vários outros. Por exemplo, como Bartimeu e vários outros cegos. E eles simplesmente passaram a enxergar. Aquele cego de nascença de João 9. Jesus ali ele coloca saliva nele e tudo. E eles simplesmente começam a enxergar. Este aqui passa por um processo. Ele está em trevas total, ele não enxerga nada, em escuridão absoluta. E aí quando Cristo toma pela mão, tira, põe a saliva, impõe as mãos nele, faz tudo isso.
E ele não vê completamente. Ele começa a ver, a vista dele parece que está voltando. E ele começa a ver os homens como árvores. Isso aqui é exatamente o processo da nossa caminhada com Cristo. Nós estamos lá cegos totalmente, mergulhados em escuridão espiritual total. Cegos, nós simplesmente não vemos. Acreditamos em muitas coisas, seguimos muitas crenças, ou somos ateus, ou cada um por um caminho aí. E todo mundo cego. E aí, Cristo começa a operar. Primeira coisa, ele vai tirar do ambiente. Primeira coisa, ele tocar mesmo e pegar pela mão. Depois ele vai tirar do ambiente. Depois ele começa a trazer a luz. Ele começa a trazer, a fazer a pessoa começar a enxergar. E aqui cada um de nós tem um tempo, irmãos. Por isso eu falo, não se preocupe, apenas seja obediente. Apenas queira obedecer, apenas descanse em Deus. Apenas siga o Senhor. Apenas confie e vai seguindo. E aí então ele começa a ver e ele vê os homens como árvores. Ele não vê claramente. Muitos de nós ainda não estamos vendo claramente. Nós precisamos ver melhor. Eu preciso ver melhor. Cada um de nós talvez precise ver melhor. Nós precisamos ver melhor as coisas espirituais. É necessário discernimento espiritual para percebermos, para termos o que chamam hoje em dia aquele feeling, aquela sensibilidade, para a gente perceber coisas nas entrelinhas que não estão totalmente claras para todo mundo. É necessário ter visão espiritual. E só a palavra de Deus vai nos treinar para termos esse discernimento. Jesus então continua operando, veja o verso 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aquele homem, quando ele estava vendo, aquele ex-cego, quando ele estava vendo os homens como árvores, ele ainda não estava pronto. Aí Jesus, ele coloca as mãos de novo ali, até que ele consiga ver claramente de novo. Então, até o ponto do homem conseguir distinguir as coisas de modo perfeito. Aqui, necessariamente, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Nós temos discernimento espiritual? Nós conseguimos distinguir um obreiro verdadeiro de um falso? Nós conseguimos distinguir um irmão verdadeiro de um lobo? Nós conseguimos perceber uma pregação verdadeira, distinguir uma pregação verdadeira de uma falsa? Nós conseguimos fazer isso? Ou tudo que vem em nome de Deus nós aceitamos e nós nos alimentamos? Se vier um copo de veneno com o nome de uma marca famosa aí do mercado, aí, obviamente seria uma adulteração, né? Alguém pega o nome de uma marca indevidamente, coloca num veneno e te dá. Você vai comer só porque tem aquela marca? Nós devemos verificar como são as coisas. Se nós não temos ainda discernimento espiritual, nós precisamos das Escrituras. Se a resposta for não, e nós ainda não conseguimos distinguir de modo perfeito, a Bíblia mostra e ensina que é pelos frutos que conhecemos, e não por aparência ou por simpatia. A Bíblia ensina que a sã doutrina ela está revelada nas Escrituras. São os cânones, que já estão prontos. E não o que as pessoas imaginam. E não exemplos tirados da natureza ou de qualquer outra coisa, como fonte da verdade. A fonte da verdade é a Escritura, que é a revelação de Deus. Um cristão deve ter uma visão clara de doutrinas e de pessoas, do certo e do errado, da realidade espiritual e da fantasia, do bem e do mal. E aí nós vamos ver aqui, verso 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então ele recomendou, não entre mais na aldeia. Não entre mais nessa aldeia que tinha o nome da Júlia Velha, que foi exilada por adultério. Não entre mais na aldeia onde aqueles fariseus com aparência de santos me tentaram pedindo um sinal no lugar onde já fiz vários sinais.
Não volte mais para aquela aldeia que é impenitente e que no dia do juízo haverá mais um rigor mais severo para eles do que para Tiro e para Tirom, para Tiro e para Sidom. Falei o contrário. Não entre, não volte para aquele clima, não volte para aquele ambiente. Jesus recomendou isso a ele. No começo do processo, Jesus tirou ele daquele ambiente. No final do processo, Jesus falou, não volta para lá. Não volta para lá. O próprio Jesus virou as costas para aquilo tudo e saiu. E foi embora. Então, irmãos, não entre mais na aldeia. Também nos faz pensar em algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos. Qual é a nossa Betsaida? Será que existe uma? Será que recorremos em habitar em cidade impenitente? Não, nós não precisamos sair da nossa cidade, não precisamos sair da nossa casa, não precisamos sair da nossa família. Nós precisamos sair daquilo que nos contamina. E precisamos priorizar Deus de fato. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ambiente contaminado nós devemos evitar para que Cristo seja glorificado em nossa vida. E agora, se nós já enxergamos e conseguimos distinguir de modo perfeito, nós não vamos entrar mais lá. E eu quero concluir, irmãos, esse sermão dizendo aqui que na sequência, Jesus chama a atenção dos seus apóstolos justamente para essas coisas que eu falei nesse sermão. Justamente. Olha só, Jesus começa a mostrar para os seus apóstolos que nem todas as pessoas viam claramente. Eles poderiam estar vendo, mas os outros não viam claramente. Veja só aqui, a partir do verso 27. Então Jesus, vamos ler só até o 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Depois que Jesus tem esse embate com os fariseus lá, cura esse cego com todo esse processo lá em Betsaida, recrimina a cidade de Betsaida, no juízo, vai embora de lá, no caminho, saindo, ainda estava na região de Filipe, mas já saindo de Betsaida, indo para Cesareia, aí ele chama a atenção dos seus apóstolos, dos seus discípulos, aqueles que aprendem do mestre, e ele chama, quem diz os homens que sou eu? E olha só as respostas. E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Estes homens que diziam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, ou alguns outros dos profetas, poderiam ter olhos sãos, físicos, mas espiritualmente estavam em trevas, cegos. Precisariam ser tomados pela mão, sair dos ambientes, precisariam ter todo o processo para começar até chegar no ponto de discernir, de distinguir as coisas de modo perfeito. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E olha só o que Jesus fala aqui. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Deixa eles na cegueira, porque o que vai abrir os olhos de alguns vai ser a pregação da palavra e não a nossa argumentação sobre quem é Jesus e quem não é. Não é a argumentação dos apóstolos que iam salvar alguns daqueles homens, mas era a pregação da palavra. Jesus enviou esses apóstolos para pregar a palavra. Então o discernimento da palavra. Alguns iriam passar por esse processo de começar a ver como árvores, de Jesus impondo-lhes as mãos espiritualmente, e eles começarem a distinguir de forma perfeita. Então os discípulos de Cristo devem ter uma visão espiritual clara para saber exatamente como seguir a Cristo. Como seremos luz do mundo vivendo em trevas, porque estamos influenciados por pessoas que estão em trevas. Em vez de levar a luz para eles, nós estamos mergulhando nas trevas deles. Eu quero, para encerrar esse sermão, convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Favoreceste
a salvação dos justos perto estás. Sim, tua salvação bem perto está, para que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar, verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará, pegada justa senda se farão. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Vamos a uma oração e, após a oração, a bênção. Oremos. Pai gracioso e eterno, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Ajude-nos, Deus, a ter uma visão clara do teu reino, Senhor, a ter uma visão clara da vida espiritual. Nós queremos distinguir de modo perfeito, Senhor, porque todos nós temos um chamado para servi-lo. Não nos deixes, Deus, cair no engano, Deus, na falsa pregação, ó Deus, sermos iludidos por aparências. E nos ajude, Deus, que nós não perecemos, Deus, nós lhe pedimos que nós não pereçamos com os impenitentes, com as cidades impenitentes, mas que pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, o Senhor possa completar em nós esta obra, a ponto de podermos ver claramente, como Estevão viu, Deus, os céus abertos. Que nós possamos distinguir claramente, Deus, o certo do errado em todas as situações. Muito obrigado pela tua graça e amor. Abençoe o outro ato deste culto e que tudo seja para glorificar o teu nome. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. A bênção